Relacionamento familiar é um aprendizado diário ao longo dos anos. E lidar com um familiar que é dependente químico não é uma tarefa fácil. Pode se tornar algo muito sofrido se você não sabe como lidar com a pessoa que é dependente químico. No vídeo de hoje, eu vou lhe sugerir 10 dicas para você lidar com seu familiar que é dependente químico. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga. Trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. E se esse assunto lhe interessa e você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ser avisada ou avisado quando for postado um vídeo novo aqui no canal. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. A família fica sem saber como lidar com o dependente químico, o que é muito comum. Porque apesar da dependência química ser uma doença, poucas pessoas sabem ou conhecem ou mesmo aceitam como uma doença. Inclusive o próprio doente, que no caso é o dependente químico. A dependência química altera o funcionamento cerebral do indivíduo, o seu comportamento e a sua personalidade. E porque altera a sua personalidade, muitas vezes se escuta a família falar que não reconhece mais o seu familiar, de tanto que ele mudou o seu comportamento. E a sua personalidade vai apresentando características que antes não eram percebidas. Geralmente ele fica arrogante, mentiroso, manipulador e, em alguns casos, agressivos, entre outros comportamentos. E esse comportamento repetitivo muitas vezes vai gerando na família uma variedade de sentimentos, como raiva, vergonha, sentimento de culpa, entre outros. A família também vai modificando a sua maneira de tratar o dependente químico, porque os sentimentos começam a ficar adoecidos. E quando isso acontece, temos um relacionamento familiar adoecido. E conforme a doença vai progredindo, as alterações do comportamento no relacionamento familiar vai piorando, até não ter mais diálogo e nem entendimento. Agora eu vou colocar para você 10 dicas de como você lidar com o dependente de uma maneira assertiva, com o cuidado de não entrar no funcionamento da doença do dependente químico. Primeira dica: a família precisa estar em comum acordo em sua fala e sua maneira de lidar com o dependente químico. Não adianta o pai agir de uma maneira e a mãe de outra. Precisam falar a mesma linguagem. Na maioria dos casos, a mãe é mais protetora. O pai fala algo e ela vai contra. O que ele falou ou fez, ela desfaz ou faz o contrário, acreditando que o pai é muito duro. Claro que há situações em que o pai é totalmente codependente e quando isso acontece, os papéis se invertem. Fica sendo ele o protetor, principalmente se o dependente químico for homem. Segunda dica: não minimize o problema. Principalmente no início, é comum a família ou alguém da família acreditar que não é nada sério e que o dependente usa para se divertir ou porque é coisa de jovem, que é uma fase e logo vai passar. Pode ser tudo isso e que logo passe, mas não tem como saber porque a doença é progressiva. Não é de um dia para o outro que ele começa a vender os seus pertences ou tirar dinheiro de casa para usar droga. Isso acontece com a progressão da doença e dependendo da substância de uso, leva um certo tempo. Então o ideal é levar como um problema logo que seja descoberto o uso, mesmo porque, na grande maioria dos casos, quando a família vem descobrir a dependência, ela já se desenvolveu, ele já está no uso há um bom tempo. Terceira dica: não faça agressões físicas ou verbais. Se caso houver uma situação de agressão por parte do dependente químico, chame o SAMU e a polícia. As agressões são destruidoras, não constrói e nem ajuda ninguém a se recuperar ou parar com o uso. Embora eu entenda que muitas vezes a raiva do comportamento do dependente químico tira a família do seu autocontrole, fazendo com que alguns familiares encontrem como válvula de escape a única alternativa naquele momento de raiva, a agressão verbal ou física. Mas quando isso acontece, você está no funcionamento da doença do dependente químico, o centro da doença do dependente químico e da codependência. Quarta dica: não esconda o problema da família. Veja que eu estou falando da família e não de familiares. Você não precisa sair anunciando para familiares sobre a dependência do seu filho, do seu esposo
ou seja, de quem for. Mas eu estou falando para não esconder da família, porque já vi vários casos em que a mãe, por exemplo, esconde do pai que o filho está no uso de substância. E aí ela fica escondendo também os seus comportamentos. Quando ele tira dinheiro de dentro de casa para fazer o uso, quando ele vende os seus pertences, fala que são apenas as más companhias, mas que ele não faz uso, e entre tantas outras justificativas. Quinta dica: não faça comparações, nem com as pessoas estranhas, nem com as de dentro de casa. Cada um tem as suas individualidades, as suas características, e é muito ruim ser comparado. Gera um sentimento de inferioridade, baixa autoestima, inadequação e vários outros sentimentos destrutivos. Ao invés de você comparar, tente encontrar nele ou nela características positivas que possam ajudá-lo a se reconhecer e a se valorizar. Sexta dica: não exclua a pessoa que é dependente, nem a trate com demasiada diferença dos outros. Geralmente a mãe começa a tratar o dependente químico como se ele fosse o único da casa e o restante da família fica em segundo plano, inclusive o próprio esposo. E é tudo para ele, tudo por ele. O dependente químico vira o centro das atenções. E ele se tornando o centro das atenções alimenta mais ainda a sua doença. Sétima dica: mantenha um diálogo transparente, honesto e saudável, sem agressões de qualquer tipo, sem manipulação e sem chantagem. Oitava dica: não se sinta culpada. Você não causou a doença. E aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre os 3 Cs. Assista que pode lhe ajudar a entender melhor. E agora aproveite para deixar o seu like se você estiver gostando do vídeo. Nona dica: procure se informar sobre a doença e participe de grupos de apoio, onde você vai encontrar pessoas que passam por problemas parecidos com os seus. E assim você não se sentirá sozinha e saberá como lidar melhor com o dependente químico sem se deixar manipular. E por último, a 10ª dica: procure ajuda profissional. A dependência química é uma doença complexa, multifatorial e precisa de um acompanhamento profissional, tanto para a família como para o dependente químico. Não adianta você pensar que com você vai ser diferente e que seu familiar vai ser diferente, a não ser que você esteja pronto ou pronta para passar longos anos esperando que o dependente químico resolva parar com o uso, ou esperar para descobrir que ele não é dependente, ou até aparecer os prejuízos, que geralmente não são poucos, fora os prejuízos com a saúde física e mental. Lembrando que a dependência química é uma doença progressiva e que até o momento não tem cura, mas tem tratamento. E quanto mais a doença progride, mais difícil fica o dependente químico aceitar o tratamento. E não aceita o tratamento porque a doença vai se cronificando. E só mais uma dica de brinde: não espere apenas que o dependente químico busque ajuda. Busque ajuda para você também. O ideal é que toda a família buscasse ajuda para saber lidar com o dependente químico. Agora que você já sabe como começar a lidar com o dependente químico, porque essas dicas são apenas um começo de um longo aprendizado, eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, deixar o seu like, compartilhar, outras pessoas podem estar necessitando dessas informações, e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.